Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre o Aposta Fatal do Jean-François Paul. O meu francês é execrável, assim, execrável mesmo, então relevem. Provavelmente eu vou estar dizendo o nome dos personagens e do próprio autor errado. Esse aqui é um romance policial que ele se passa durante o reinado do Luís XV, o nosso rei Sol, nosso rei absolutista. Fazendo um breve resumo histórico da época, o regime absolutista ele é de 1700 e uns quebrados até a Revolução Francesa, em 1789. Tu tem aqui o Rei Sol, o famoso construtor do Palácio de Versalhes, e já tendo como amante a Madame de Pompadour, que é uma das amantes mais famosas do absolutismo francês. Tem um vídeo no canal Story Tool muito legal a respeito de uma. Um vídeo biografia, né? A respeito do Luís XV, para quem se interessar mais sobre o assunto. Mas, assim, aqui o regime absolutista, o rei ele possuía totalmente o poder e o poder de mandar e desmandar em todos os aspectos do seu reino. Ele é o famoso autor da frase "O Estado sou eu", que seria o nosso ápice de poder absolutista. E aqui tu tem um romance policial. O autor ele é diplomata e ele também é especialista em história de Paris em 1700. E na pequena, não é introdução assim, é um apanhado geral que ele faz de anotações conceituais. Ele meio que tenta contextualizar a história. Então eu sugiro que vocês leiam ela antes de ler o livro. O livro ele possui notas de rodapé no canto da página, assim, principalmente a respeito de termos, de vestuários, porque tu vai precisar delas ao longo da história. O autor ele conta a história do Nicolas Lefoche, que ele é uma criança criada por caridade por um conde, e esse conde acaba dando para ele a oportunidade dele estudar e dele virar um delegado de Paris. Os delegados de Paris, eles mais ou menos têm a função dos policiais de hoje, com voz de prisão, com como é que é, domínio da ordem pública. E assim ele acaba virando empregado do seu jardim. Primeiro tu vai ter todo o estudo dele, né? E até mesmo o crescimento desse personagem. Não pode tirar daqui também como não falar que ele não é um romance de formação, né? Por conta que ele acaba crescendo muito ao longo da narrativa. Tu vai ter ele trabalhando assim e ele vai se deparar com um assassinato meio que brutal, uma descoberta brutal. E daí ele passa a investigar ela. Mais contextualizando o livro em si, é que aqui a tortura ela ainda era um método utilizado tanto pela polícia quanto pelos magistrados para obtenção de informações. Então tu vai ter algumas cenas de tortura, tu vai ter cenas de análise anatômica, né? Principalmente influenciado pelo Voltaire já. E tu vai ter a Paris como a própria cidade, como um personagem bastante fédido, cheio de miasmas, com seus becos, com a sua população, com a sua transformação. E a arquitetura super bem descrita, costumes da época. Assim, eu adorei o livro. Eu só acho que para um romance policial, às vezes, por ele dar muitos detalhes a respeito da cidade, a respeito do ambiente que está inserido a história, ele acaba se perdendo na história policial um pouco, acaba ficando ela em segundo plano, mas eu gostei bastante, assim, e
O próprio Nicholas, ele é o narrador da história, então ele vai crescendo a sua narrativa ao longo do... Eu marquei todas as pistas que tem, então assim, não é só um romance a respeito de um assassino, mas também tu vai ter uma intriga palaciana aqui, e tu vai ter o roubo de alguns documentos. E isso vai levar o autor e levar o personagem principal a uma série de investigações, indo desde prostíbulos a feiras de artesãos. Eu gostei muito também da descrição dos vestuários, de como eram fabricadas as roupas e de como tu levava bastante tempo indo no alfaiate para ajustar determinadas, para vestuário de senso comum ou vestuário de festas. As receitas e os banquetes aqui também são muito bem descritos. Eu gostei bastante também da tradução, por ela ser uma tradução do francês, e o francês ele normalmente tem uma linguagem um pouco mais atracada, né? Pelo próprio idioma de origem, né? Ele é mais travado, assim. Tanto é que normalmente autores franceses, tu lê eles de forma mais travada do que os ingleses, porque o inglês ele é uma língua mais parecida com o português do que o francês. E outra coisa que me chamou bastante atenção também na tradução é que os personagens aqui que são escravos ou que são pessoas do povo, elas falavam com alguns erros de português, o que também é comum de se ver hoje em dia. E a tradução manteve isso. Até mesmo a linguagem dos dois escravos que aparecem durante a história, ela tem aquela influência dos escravos portugueses, né? De falar com sem pronomes ou com pronomes errados. Outra coisa que me chamou também bastante atenção foi as descrições dos corpos que ele acaba encontrando ao longo da investigação. Algumas ceninhas são bem nojentas e que eu particularmente eu gosto disso em romances policiais. Eu meio que gosto de me sentir naquele ambiente. E assim, toda vez que ele andava no Rio Sena, eu te juro, eu quase senti o cheiro que ele estava sentindo pela descrição que ele faz daquela ambientação. Se fosse classificado esse livro como um romance histórico normal, ele provavelmente ele seria um 5 estrelas. Mas eu acabei dando 4 estrelas para ele por conta disso, que às vezes tu te perde demais no ambiente e tu acaba perdendo um pouco o time policial. Mas assim, é um livro muito bom, eu gostei bastante, assim, favoritei inclusive. E provavelmente eu vou reler, e eu fiquei muito feliz que eu descobri o assassino. Isso, para quem é leitor de policial, é um jogo de gato e rato. E é isso, gente. Fica aí a recomendação. E boa leitura.